Olá, nossa coluna podcast, mais um super episódio do lado da minha sempre parceira amiga Gi. E aí, Gi, tudo bem? Eu tô, José, e você? Eu também. Cheguei aqui sofrendo críticas porque eu estou acelerado. Vou respirar, desacelerar, porque hoje o papo é muito legal. É uma pessoa que eu já estou olhando com admiração e eu vou contar um pouquinho porque essa admiração. Apresenta pra gente esse mega convidado. É o Edson Acabani. Ele é empreendedor, especialista em desenvolvimento humano, montanhista de altitude e ultramaratonista de montanha. Uau, Edson. Sou tudo isso, será mesmo? E muito mais. Essa coisa que você vai fazer no meio do caminho, né? E quando você vê, você já tem uma história bacana, né? Obrigado vocês por terem me convidado, Zé, Gi. Tô aqui, vamos conversar, vamos aprender um pouco mais, né? Diga aí. Edson, primeiro, obrigado por essa semana doida aí, corrida. Consegui disponibilizar um tempinho da agenda e vir para cá. De coração, é uma gratidão ter aqui. Vamos lá, eu vou já chegar tietando. Eu vou usar o exemplo que a Gis, na conversa, ela sempre tenta puxar alguma coisa e eu vou usar isso também. Eu tô me candidatando a ser um maratonista. Tá chegando. Boa, Zé. Começa a falar, dá até um pouquinho de emoção. Você até embargou. Ficou um pouco Falta seco, 17 dias. Entendi porque ficou um pouquinho seca a garganta. E maratonista de montanha, e você está se preparando para daqui a alguns dias também fazer um desafio que eu não consigo nem imaginar. E eu acho que eu estou treinando para fazer um desafio grande. Qual é o seu desafio agora? Eu tinha 2 missões esse ano, né? Uma missão era fazer 55 quilômetros na Serra Fina, numa prova chamada La Mission, concluído, né? Eu fiz a prova, fiz bem. E a segunda missão é fazer essa viagem que eu vou fazer agora. Eu vou embarcar dia 8, falta uma semana praticamente, para fazer 120 quilômetros no deserto do Saara. Então, é uma prova chamada Marathon des Sables, que é a Maratona das Areias. Na verdade, essa prova ela tem originalmente 250 quilômetros em 6 dias. Essa é uma versão de introdução a essa de 250 quilômetros, que eu acho que já está bom o suficiente para começar, né? Muito ansioso, vim preparando já um tempo para isso. Fisicamente é um ciclo muito grande, né? É um ciclo quase mais de um ano que eu venho me preparando para essa prova, e aí chegou, né? Chegou com uma série de incertezas, dúvidas, perguntas sem respostas, mas estamos embarcando aí com a coragem para cumprir esse desafio, essa missão. Né? O Edson, e a gente conversou um pouquinho antes de você chegar, e mais do que tudo, a busca é por você nesse processo, né? Muita gente pergunta por que fazer essas coisas, né? Porque se você expor a 120 quilômetros debaixo de um sol de 35, 40 graus, essa é uma prova que ela é de autossuficiência, né? Então, você leva a sua alimentação com você na mochila. Então, é uma alimentação desidratada, você anda lá seus 30, 60 quilômetros, depois você tem que parar, cozinhar, dorme numa barraquinha, no dia seguinte sai de novo. Para que isso, né? Eu vim de outras provas longas, fiz a Aconcagua, que é uma montanha de quase 7 mil metros, ou seja, muita dor, sofrimento, mas além de tudo, é muito eu comigo mesmo, se for por aí, sabe? É onde eu me visito, onde eu me encontro, onde eu vou lá nos meus cantinhos escuros, converso comigo mesmo. E não é só a execução da prova ou da expedição em si, né? É toda a preparação disso, né? Você vai fazer uma maratona de 42, onde você vai passar horas com você mesmo, você e sua cabeça. Nossa, tá doendo aqui, tá doendo lá, eu não vou parar. Mas aí vem seus pensamentos, né? Meus pacientes, aquele será que vai ficar bom? Aquilo tudo que vem, né? Os pensamentos entram e saem, não só na prova, mas durante o ano, né? Quanto você se dedica durante esse período para poder fazer isso acontecer com sucesso. A minha médica diz que a beleza do esporte, né, das pessoas que preparam para alta performance, é a preparação, né, o caminho. Eu, na artes marciais, digo que é o do, né, que do judô, do karatê do taekwondo, que é o caminho. É o que você vivencia até chegar lá. Que acho que isso é muito bacana. Né? Essa talvez seja uma das explicações por que eu faço isso, né, para eu me visitar, para eu me energizar. Eu encontro energia comigo mesmo, né? Socializar, às vezes, demanda muita energia de mim. Mas quando comigo mesmo eu fico forte, eu me encontro, eu venho melhor, né? Acho que é isso. E por que você aumenta o sarrafo em cada prova que você faz? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que é para entender, talvez, até onde o meu corpo pode entregar, talvez até onde
a minha concentração consegue me manter focado em determinado desafio, né? Quanto mais longo, quanto maior o sarrafo, mais vai exigir de você. Mais preparação, mais disciplina, mais consistência, mais tempo de treinamento. Isso também devolve para mim uma qualidade de vida muito bacana, né? Para eu conseguir completar, dor sempre vai ter, nunca vai ser fácil, nunca será fácil. Mas esse processo devolve para mim uma qualidade de vida bacana. Me força a comer melhor, a acordar cedo, a treinar, a ter uma qualidade de vida, sabe, mais saudável. E a gente aumentando o sarrafo buscando um pouco mais disso, né? Então, acho que encontrar esse cada vez um pouquinho mais, né? Até onde eu posso ir, se eu posso entregar mais esse dia de prova, 120, 250, com moderação também, né? Se preparando para isso, tendo na cabeça que você tem que passar por um check-up médico, que você tem que se preparar, fortalecer, treinar, ter nutricionismo, ter uma série de coisas que caminham ao redor de um desafio como esse. E talvez a entrega você com você mesmo também, né, fica maior. Então, fica muito maior, né? Essa parte é bem bacana. Pensa muito, né? São horas e horas sozinho, né? Horas e horas sozinho. Você encontra pessoas no caminho que é muito interessante, que você encontra pessoas que estão no mesmo pace que você, aí você junta, caminha horas, corre horas com essa pessoa, você conhece uma pessoa diferente, depois ela vai embora, ou você vai embora. Também são mensagens muito interessantes, né? Quem é esse cara? Por que ele passou por aqui? O que ele deixou comigo? O que eu deixei para ele? Entendeu? Ele me fez andar esses próximos 10 quilômetros, eu nem percebi. Cadê ele? Sumiu. Será que ele era de verdade? Entendeu? Será que ele não era de verdade? Entendeu? Eu já fiz, quando eu fiz a Aconcagua, eu tenho certeza que eu andei quilômetros com uma pessoa do meu lado conversando, e essa pessoa não estava. E de pegar na mão e falar, vamos, mais um passo, mais outro passo, não vai parar, você não vai desistir. Mas é isso, né? Eu comigo mesmo sempre. Nas artes marciais, eu costumo dizer também que o seu maior inimigo é você mesmo, né? Você coloca as suas limitações, seus medos, o que você não consegue, você que se coloca esse tipo de coisa, né? Então, você com você mesmo, você abre um pouco essas barreiras, né? Você transcende um pouco isso. Mas sou eu comigo mesmo, mas espera aí, eu consigo ir um pouco mais? Eu consigo entregar isso? Eu consigo... O que tem atrás disso, de mim mesmo, que eu posso conhecer, entendeu? Esse autoconhecimento que vem, acho que através dessas provas, te ajuda muito em outras áreas da sua vida, né? Se autoconhecer permite que você tenha o autocontrole. Você sabe o botãozinho, né? Assim, se apertar aqui vai acontecer isso, se eu forçar ali vai doer aquilo, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. É gostoso, eu gosto. Mas, apesar disso, tem mais um monte de coisa que você não conhece. Talvez você fica buscando. Por isso, exato. Eu acho que essa pergunta que você fez, eu acho que move a humanidade. Por que a gente se autodesafia? Por que mais? Por que mais? O mais, eu acho que não é mais de ambição, de ter, não é isso. É o mais de você não parar, né? O espírito indomável, querer sempre buscar algo maior. Um ser, né? Um ser maior. Um ser em busca de conhecimento, busca de desafios. Eu acho que se você está em casa e você está vivendo uma vida morna, tem alguma coisa errada. Porque tem muita coisa bonita na frente. Né? Sai do sofá, né? Eu tava numa prova dessa, tinha um cara gritando, sai do sofá! Ele gritava toda hora no meio da montanha, né? Era um cara já de 60, 60 anos de idade, estava firme lá na montanha, com as dores e tudo mais, sabe? Aquela tem, o meu joelho, a minha coluna, sempre tem e tudo, né? Então esse e tudo é que te deixa no sofá, só que o e tudo é a sua pressão, são outros problemas que vão aparecer, né? E acho que esse porquê se desafiar um pouco mais, isso, são caminhos diferentes, né? Agora eu vou fazer aquilo. Então, para fazer aquilo, eu tenho que aprender coisas novas. Eu tenho que trazer para dentro de mim habilidades que eu não tenho. Ok, aprendi, olha que legal que eu aprendi aqui. Eu vou aprender lá, né? Com um outro desafio. Acho que isso é bem gostoso mesmo, se desafiar. E teve algumas frases que a gente comentou, né? A gente só para... Quando termina. Você para quando termina. E outra frase que eu também tenho martelado na minha cabeça, assim, amanhã eu desisto. Amanhã eu desisto. Boa. Hoje não, hoje eu vou. Então, nessa preparação e durante a prova, na tua opinião, o que é mais difícil? O mental ou as limitações do corpo? Eu acho que não vou colocar o mais difícil, mas eu acho muito importante o mental. O mental, inclusive, faz com que você
tire as suas limitações do seu corpo, ou diminua, ou tenha um planejamento para que elas não tenham tanto impacto no que você vai fazer. Você falou que amanhã eu desisto, tem uma que é desistir não é uma opção. Eu tenho que me replanejar. Eu não estou conseguindo fazer por aqui. Não quer dizer que essa incerteza, esse medo, eu vou parar. Eu tenho que dar 2 passos para trás, me organizar, olhar para um outro lado e fazer um outro tipo de preparação para alcançar o que eu quero, entendeu? Então, acho que isso tá nesse processo, sabe? Acho que é muito importante. E você controla a sua mente ou o segredo é perder o controle? Então, a pergunta do Zé era essa, né, Zé? Sendo mais o físico ou o mental? Acho que o mental é uma parte muito importante, né? Eu perco o controle, sim. Me deixo perder o controle, que eu acho que é importante. Mas ele não pode cruzar uma barreira de que eu desista ou eu não tenho o entendimento do que está acontecendo. Imagina que você está horas debaixo do sol, numa montanha, se você perdeu o controle, vou descer correndo isso aqui, né? Eu posso me machucar, eu posso não poder fazer mais determinada coisa que eu gosto de fazer, mas assim, às vezes eu me permito a berrar no meio da montanha, às vezes me permito cantar, às vezes me permito fazer uma coisa que geralmente você está mais, né, nessa pressão, não pode, etc. Mas o mental é super importante. Ele coloca uma pressão muito grande na gente, né? Como coloca no dia a dia, né? Ele sempre está lá, para, isso não pode, você não vai conseguir. Acho que o mental é um dos principais limitadores da sociedade, das pessoas. Dos meus alunos eu vejo eu não posso, eu não consigo. Eu sou pesado. Eu nunca fiz isso, eu já sou velho para fazer. Eu comecei a treinar a taekwondo, que a gente vai falar provavelmente daqui a pouco, com 38 anos de idade, para extravasar um pouco do estresse da vida corporativa, né? Corrida de montanha, eu nunca corri. Eu comecei a correr acho que faz 2 anos. Né? Eu ainda sou pesado, então as articulações elas pegam, mas peraí, tá bom, mas eu quero fazer isso. Eu sou pesado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fortalecer. Então eu tenho que fortalecer para minhas articulações ficarem boas e eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Então a cachola ela pode te pregar peças, mas é que eu falo A mente pra gente. né? Que eu falo, mas quem manda nela é você. Né? Então, mas acho que eu não consigo, professor. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Então fala para você que você vai conseguir. E se prepara para isso, né? Também costumo dizer que você é médico, né? Pode ser que eu tenha falado uma barbaridade aqui, mas nós somos um monte de choquinho em substância química, entendeu? Se alguma coisa que você viu despertou em você choquinhos diferentes, em sinapses, que vai liberar um monte de neurotransmissor que você vai sentir medo, porque nós chamamos isso de medo, você sabe que é isso. Né? E você sabe o que te fez causar isso. Então, como você respira, né? Traz essa paz de novo, né? Estabelece os batimentos cardíacos, né? O sentimento de fuga ou de luta, restabelece isso, pensa e passa por isso. Mas isso aqui é só você que consegue fazer. Treinar isso é muito difícil, né? Não é uma coisa que a maioria das pessoas consegue fazer. Né? Isso é interessante porque medo todo mundo sente. Em todas as áreas. Às vezes a gente está operando casos desafiadores. A gente tem medo. A gente tem respeito pelo problema. Mas o que vai diferenciar, eu acho que é respirar e falar, peraí, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei onde eu vou chegar. Isso em qualquer área da nossa vida, né? Então, casamento, trabalho, empreender. O medo é muito bacana, né? Ele te faz se preparar mais, né? Ele faz você buscar mais habilidades, mais conhecimento. Ele não pode te paralisar, que é isso que a gente está falando da mente, né? Eu tô com medo, não posso me mexer. Eu não sei o que fazer, não vou fazer. Não, você tá com medo gera incerteza, gera ansiedade. E agora? Pô, que legal, né? Acho que incerteza, acho que é uma das principais oportunidades que existem são as incertezas. Tá bom, cheguei aqui, não sei o que é. E agora? Tô com medo, legal, faz parte, né? Vai se preparar para isso, né? Você pode ter mais precaução por causa do medo, né? Isso é que essa área aqui eu tenho que me preparar melhor. Se certezas fazem você aprender mais. A gente estava falando da pandemia, né, gente? Que quando a pandemia veio, quantas incertezas, todo mundo não sabia o que ia acontecer. E aí eu fui buscar novas coisas naquela época para poder passar, né? Então a incerteza foi assim uma enxurrada de novas oportunidades para poder pesquisar e me preparar. Falando nessas novas coisas, você era do mundo corporativo. Sim. E eu sou uma apaixonada por desenvolvimento humano, sabe? E você foi atrás disso, largou o corporativo para seguir nessa área.
Conta pra gente. Foi. Dessa transição. Acho que foi em 16 para 17 a primeira tentativa, né? Sempre é em minhas contas, né? Consigo ou não consigo? Mas meu chefe, mas o salário, eu não aguento mais aquilo. Todo mundo passa por isso, né? É difícil você quebrar, né? Em 16 para 17 eu fiz a primeira tentativa. Eu saí da empresa que eu estava e aí eu fui fazer um meio sabático de uns 6 meses. E as pessoas me perguntavam para onde eu ia, né? Porque eu me desliguei da empresa. Para onde você vai? Para onde você vai? Aí eu falei, eu vou para o Nepal. Aí eu falei assim, não, você vai trabalhar, cara. Mas eu não vou trabalhar, eu vou para o Nepal. E aí, no meio de sair da empresa, eu estava pesquisando e, de fato, eu fui, 2 semanas depois. Você foi para o Nepal? Fui. Então, as pessoas falam, não pode essa época, porque essa época tem avalanche, é muito frio, é muito não sei o quê, todas essas incertezas. De novo, né? E eu fazendo minhas pesquisas, eu vou. Acho que eu estou preparado fisicamente, acho que não... Fui, peguei, comprei uma passagem aérea, contratei um guia, fui para lá. Mas aí foi, não sei se foi um erro ou um acerto, mas depois disso muita coisa mudou, né? Porque é um lugar extremamente forte, né? Você andar no Himalaia, são assim, visuais muito poderosos, montanhas muito altas, você olha, sabe, a questão da imensidão, da solidão, frio... andando sozinho, passando frio à noite, o mal de altitude, que é uma doença que dá à medida que você vai subindo. Muitas pessoas vão ficando, nem todo mundo consegue chegar nem no campo base onde é que eu fui, que é coisa pequenininha versus as pessoas que sobem a 8.800, que é o cume do Everest. Mas ali você começa a entender o que é importante, o que não é tão importante, né? Relógio, roupa, terno de marca. Você precisa, na verdade, que você não tenha dor de cabeça para você conseguir cumprir o seu objetivo. Você precisa de um casaquinho quente, um chazinho. Então, pessoas vivem nesse ambiente, sabe? Hostil, inóspito, assim, são coisas que te deixam... Eu sempre falo que quando eu faço essas expedições e corridas, etc., é uma dose de humildade que eu também tomo, né? Para saber quanto insignificante eu sou nesse processo todo. Vai lá fazer 120 no deserto. Claro que eu vou sofrer demais. Eu vou ver assim, cara, eu não sou absolutamente nada aqui dentro, entendeu? Bate uma tempestade de alguma coisa, eu viro à direita, não tenho que virar, já era, já foi, né? Então, acho que isso me fez mudar bastante. Aí eu voltei. Tentei mais uma vez, falar, não, eu preciso ganhar dinheiro. Aquela, né? Acabou meu dinheiro. Eu fiquei 6 meses viajando pelo mundo, viajei com meus filhos, etc, etc. E aí eu voltei para mais um projeto, mas não deu. Né? Realmente já era mais forte do que eu. Aí veio a pandemia. E a pandemia, ela me ajudou nesse processo de transição. Porque eu tinha poucas possibilidades, né? O mundo se fechou. E aí as incertezas, como eu disse, me fizeram a procurar novas habilidades, a novas coisas. E eu comecei a estudar comportamento humano nessa época. Né? Uma das coisas que eu estava em casa, eu comecei a entrar em cursos online, começar a fazer especializações. Fui tentar aprender a tocar violão, mas essa eu não consegui. Esse não deu. E aí, um pouco para responder para mim mesmo por que eu fazia determinadas coisas. Né? Por que risco? Por que ficar horas e horas sozinho? Por que procurar... Né? E aí eu assim, sou fascinado. No corporativo eu tinha esse lance de gestão de pessoas, a desenvolver as pessoas, a estimulá-las a alcançarem patamares diferentes, a se desafiarem, a saírem da zona de conforto. Né? Eu trabalhava isso com a minha equipe para gerar mais resultados para todo mundo. Né? Isso é muito forte dentro de mim. Aí eu fui aprender o porquê, como o cérebro funciona, como desafiar as pessoas, o que elas estão buscando. E eu fiz essa transição, a pandemia veio e me empurrou para uma outra área. Com 38 eu comecei a fazer taekwondo, né? Uma arte marcial. E eu juntei a arte marcial, que é uma coisa que me ajuda bastante em concentração, em olhar para detalhes, em me deixar mais calmo. Eu uso para isso, né? As pessoas usam artes marciais para várias coisas, eu uso mais para isso. Aí eu juntei isso com o comportamento humano. E aí eu transformei isso em um outro negócio. Eu transformei isso em trabalhar com crianças para desenvolver habilidades sociais e emocionais através de técnicas de taekwondo. Então, as técnicas desafiam as crianças e estimulam as crianças a sentirem coisas diferentes. Né? O tatame vai fazer isso acontecer. Frustração, né? Esse sentimento de tudo vem rápido, mas não vem. Alegria, motivação. E aí eu fui buscar quais são essas habilidades sociais e emocionais que preparam os indivíduos para o mundo moderno. O mundo moderno que traz o quê? Ansiedade, depressão. Quais são essas doenças, né, doutor, que hoje em dia estão aí batendo na cabeça das pessoas? As crianças que fazem assim, hoje tudo tem uma resposta. Você não vai fazer assim, vai trocar de faixa, ser um faixa preta. Você pode fazer assim quando você quiser.
Você vai ter que se dedicar, tem tempo, tem sofrimento, tem alegria, tem uma série de coisas no processo, né? Então, os instrutores são treinados a isso. Através das técnicas, estimularem as emoções. E através das emoções, entregar esses reforços durante a aula. Olha, essa é a habilidade necessária. Que legal. É por aqui que vai. É assim importante. Isso foi essa transição, sua resposta para a transição da minha vida. E é onde eu estou hoje, né? E aí se junta com o empreendedor, porque aí eu abri uma escola, e estamos indo abrindo 2, e assim vai. E hoje você está num projeto novo. Estou no projeto. É uma segunda academia. Na verdade, é a terceira, né? A gente começou uma em Moema, e com essa metodologia de trabalhar dessa maneira tem dado muito certo. A gente tem uma no Itaim, e agora a gente está indo para o Campo Belo. Como chama a academia? Acai Artes Marciais. E aí a gente dá aula em 5 colégios, dentro dos colégios também. Que legal. O lance da logística das famílias hoje em dia, né? Tira a criança daqui, põe a criança lá, trânsito, etc. Então acaba sendo uma comodidade. É isso, assim, bem gratificante. E não é isso que eu buscava, né? Em hipótese nenhuma. E agora eu me vejo já enroscado de novo, às vezes, em decisões e loucuras que eu tinha na minha vida corporativa. O que eu buscava e busco, as coisas só vão acontecendo sem eu perceber, é entregar isso para as pessoas, né? Então a gente sempre fala, a nossa missão é fazer com que as pessoas sejam mais felizes com elas mesmas e que elas possam ajudar que o mundo seja melhor para todos um dia. Por isso, muito mais foco nas crianças, né? Sem tirar essa coisa de jogos, da ludicidade. Elas têm que ser felizes, mas trabalhando a autoconfiança, né? Sucesso, né? Elas têm que celebrar o sucesso, elas têm que ter casos de sucesso. Elas têm que ter, aos poucos, os desafios, mas não desafios tão pesados que acabam te afastando ou gerando, sabe, alguma... não, isso aqui eu não consigo fazer. Não, vem vindo devagarzinho, você consegue. Poxa, legal, olha, eu consegui fazer isso. Hoje eu consigo fazer coisas que eu nem pensava que eu conseguia fazer antes, né? E as crianças nesse mundo de hoje, com as agendas das crianças são, assim, malucas, né? E agora tem psicopedagogo, neuropsicólogo, psicólogo, psiquiatra, que eram as coisas que a gente não via muito antes, né? Então, TDAH, autismo, tem várias coisas pipocando pós-pandemia, excesso de tela, que acho que a gente entra um pouco para quebrar isso, né? Trabalhando ali no tatame essas emoções. Muito necessário. Eu treino karatê desde os 7 anos, eu comentei com o Edson. E eu acho que, assim, uma experiência que eu posso compartilhar é que o karatê, a arte marcial, te protege. Te protege um monte de coisa. Te protege contra o bullying. Então, se você aprende a entender o seu corpo e o que você é capaz de fazer, isso te blinda de uma forma tremenda. E é isso que você observa nas suas crianças. Bastante. Essa questão do bullying, né, que é um como é que se diz? A balança do sentimento de poder, ela está meio desalinhada, né? Então, eu olho para você, eu acho, eu sou mais forte, sou mais inteligente, e o outro se sente menos, né? É o que eu faço com isso, né? Então, tem quem faz e quem recebe. A gente trabalha as duas pontas, né? O que faz para ele se autocontrolar, tá bom, você tem determinada habilidade que o outro não tem, seja empático, ajude essa pessoa a otimizar o que ela tem de habilidade. É legal que você tem isso, mas você não tem outras coisas. E a gente mostra isso, né? Eu faço determinado chute muito bem, então toma esse. Você não faz bem. Você não defende bem. Isso a gente não faz tudo bem. Então, né, pé no chão, treina mais essa outra habilidade. Em compensação, ele tem essa outra habilidade que você não tem. Então, essa empatia, a gente faz os dois mundos se encontrarem, para que quando eles se encontrem fora do tatame, eles construam uma relação melhor, né, em relação ao bullying. Mas essa autoconfiança, sim, de você entender que você pode fazer coisas que você achava que você não pode. Isso lá dentro do tatame tem quebramento de madeira, ou tem movimentos, sabe? A própria técnica vai desafiando que ele, né, perceba que ele consiga fazer coisas. E quando ele sai, ele se expõe. Então tem vários casos de crianças que não conseguiam falar em público e vão falar. Tem crianças que não conseguiam se relacionar, hoje se relacionam. Tem crianças que apontavam o dedo para crianças que têm comportamento não desejáveis, ou seja, corre, atrapalha, brinca, fala fora de hora. E ela entende por quê, porque nós não somos iguais uns aos outros, né? Ela tem uma questão que você tem que respeitar. Entende o que é antes de primeiro julgar. Então, tudo isso acontece ali. E quando elas saem, a gente espera que elas saiam melhores, né? Que respeitando uns aos outros, com habilidades diferentes. Isso tudo através da arte marcial, bem orientada ali no tatame, né? Onde resgatar essas coisas. Então, nossos professores, sim, eles têm que ficar atentos às técnicas, mas eles têm que ficar atentos às emoções. O que está acontecendo na cabecinha do Zé aquela hora? Por
que ele falou isso? Por que ele não ajudou a outra criança? Então é isso que a gente vai resgatando e vai construindo durante os treinos. Muito legal. Demais. Gi, teu menino faz artes marciais? O meu menino, ele já fez judô, aí quis sair. Aí entrou pro jiu-jitsu, aí quis sair. E agora ele falou que ele quer fazer taekwondo, alguma coisa assim, sabe? E eu sou ex-atleta, o pai foi um atleta também. Na nossa casa, ele pode escolher o que ele quiser, mas esporte é prioridade e obrigatório, porque eu tenho certeza que, assim, constrói uma autoestima que é muito difícil, sabe? Você se abalar. E então eu vou levá-lo para fazer uma aula. Estamos com um cliente novo, um prospect bom, legal. Sim. Acho que não importa a arte marcial, né? Acho que é como ela é conduzida no tatame, né? O professor, como ele conduz isso no dia a dia, o que ele passa para a criança ou para o adulto. Temos adultos que conseguem naquela correria, sai do trabalho, vai correndo, chega atrasado. A arte marcial não pode chegar atrasado, você tem que ser pontual. Sim, mas o cara saiu lá do outro bairro, pegou um trânsito, podia não estar aqui, né? Mas ele veio, se esforçou, tudo bem, paga lá uns 10 burpees para ficar tudo certo, depois entra pro treino, certo? Mas acho que ela estimula muita coisa bacana, né? Tanto para as crianças como para os adultos. Mas, de novo, é como ela é conduzida. Exato. Os professores e mestres conduzem isso no tatame. Porque também não dá pra gente ter essa rigidez, sabe? A gente tá aqui nesse momento que eu acho que é um autoconhecimento. Sim. Né? Então, são muitas coisas que acontecem ali. Esse é um bom ponto, né? Entre os professores e mestres de artes marciais, né? Se você pegar as artes marciais, elas nasceram para proteger você, os seus bens, né? E muitos anos atrás, quando não tinham armas de fogo e etc. Você usava das suas mãos, ou quando você perdia suas espadas, você usava das suas mãos e das suas técnicas para fazer isso. Depois ela migrou para o exército, né? Dos países, dos feudos lá atrás. Então ela era muito rígida. Muito. Né? Tem uma hierarquia de faixas, de faixa preta e do sensei e do mestre. Eu falo, você faz, que não é mais assim. Né? Você não pode aplicar isso hoje. Né? Hoje, pelo contrário, a gente tem que estimular as crianças a serem questionadoras. Né? Eu falo aos professores, você não pode mandar, você tem que fazer com que ela te admire, que ela te entenda, que ela até troque ideias com você por que fazer isso. Mas aí você tem que se preparar para fazer isso, né? Porque antes é muito fácil, assim, faz. Uhum. Eu estava até falando com um aluno que ele é faixa preta de karatê, ele falou assim, meu mestre dá umas varadas para minha base ficar direitinho. Eu falei, se eu der uma varada no moleque hoje aqui, né? Se chama Shinai. Isso, boa. Mas isso me desafia a que a gente trabalhe melhor o conhecimento, que eu falo, conecta com a criança. Exatamente. Né? Conecte com ela tem que se sentir estimulada, ela tem que entender os porquês, ela tem que te admirar. Aí sim você faz o trabalho. A gente está desenvolvendo líderes, assim, sem pensar muito, né? Você vai chegar numa empresa hoje, onde as culturas são completamente diferentes, vai mandar... Meu filho trabalha de calção. Se você trabalhar de calção, não ia dar certo, né? E aí ele, sabe, ele é autossuficiente, a liderança ela acontece de uma outra maneira, né? Você tem que ter, né, esse entendimento humano profundo para você conseguir acessar o outro, né? E tirar o melhor dele. Isso, conectar, entender as necessidades. Você fala assim, olha, entende quais são os adultos, porque você está aqui, o que você busca, as crianças, o que ela gosta. Entendeu? Conecta, e depois que você conecta, aos poucos você consegue trabalhar os comportamentos que são mais desejáveis hoje, entendeu? Que ela precisa ter para viver em sociedade, ou confrontar esse monte de como eu vou dizer, de desafios que ela vai ter por aí, entendeu? Exatamente. Mandar não dá mais, né? É mais fácil, né? Mas não tem resultado. Não tem resultado, né? Não faz as pessoas pensarem, não faz as pessoas crescerem. Os dois lados, né? Exato. E o respeito, né? Isso que é o mais importante. Esse final de semana a gente teve um evento que foi muito comentado, a luta entre o Popó e o Vanderlei Silva, e aí terminou daquele jeito, né? E quando a gente fala de artes marciais, a gente fala de respeitar o adversário. Você pode ter ele como seu adversário dentro do tatame, dentro do ringue, mas quando acaba, se cumprimenta, se abraça, deseja boa sorte. E o que aconteceu foi um desfavor ao o esporte, a arte marcial, né? Como isso impacta também
um pai que quer colocar numa luta e às vezes fala assim, ai, será que eu não vou estimular a violência do meu filho? E é o contrário, né? Ao contrário, por incrível que pareça, né? Então a gente tem que, no Taekwondo, por exemplo, a gente vê muitas crianças que elas têm a aversão a chutar a outra pessoa, vamos colocar desse jeito, né? Taekwondo você pode treinar chutando os equipamentos, não necessário outra pessoa. Mas aí no Taekwondo esportivo, que é um esporte olímpico, o objetivo é um jogo. Eu tenho que fazer pontos em você, né? Se eu acerto seu colete, eu acerto seu capacete, são pontos que estão acontecendo. Só que tem crianças que não conseguem fazer isso, né? Porque eu vou chutar o Zé. Eu não vou chutar o Zé. Não, o Zé me chutou. O Zé me chutou, acabou o mundo. Comecei a chorar, saí do tatame. Eu já perdi muitos alunos, porque eles estão lá lutando, fazendo sparring, então um chute na cabeça. Como é que você passa por isso, com todo mundo olhando? Como você passa por isso? Tipo, você não usou a defesa que você devia usar. E a vergonha, né, disso? Como é que eu lido com isso, né? É muito difícil no dia a dia. Ao mesmo tempo que crianças não conseguem chutar, tem outras que não conseguem ser chutadas, né? Fica aquela coisa, ai meu Deus, ele está me chutando essa perna vindo na minha direção, né? Esse autocontrole. Então ele não é violento. Pelo contrário, ele te ensina outras coisas, né? Com essa movimentação. Me ensina a estratégia, me ensina a lidar com a adversidade, me ensina a lidar com pressão. Sim, tem uma perna vindo na minha direção. O que eu faço? Em segundos. O que eu faço em segundos? Essa é que a cabeça do aluno tem que pensar. O que eu faço em segundos para sair e fazer um ponto sem ele perceber? Porque eu sempre falo para os alunos, na hora que você tem uma estratégia e você está trabalhando ela, só que tem um outro na sua frente que tem uma estratégia e está trabalhando dele. Como na vida, né, gente? Lá no trabalho, no mundo corporativo. Estou lá na minha mesinha, no maior ar-condicionado, bolando uma estratégia. Você tá. Mas e o cara lá do outro lado? Quem vai ter mais sucesso? Né? Eu falava para as equipes no corporativo, a execução. Quem faz melhor é a execução. Se você ficar muito no planejamento, passa o tempo, o cara executou mais rápido. Não tão assim afinado, mas ele afinou no decorrer, ele saiu para o mercado mais rápido. Eu estou lá, eu e você estamos lutando, estou com a minha estratégia, mas eu estou primeiro, estou meio ponto. Né? E como é que eu me reorganizo nisso tudo? Esse ponto foi tão forte que eu não consegui me reorganizar, perdi, caí no chão. Então tem vários aprendizados. Isso é uma perna voando na sua direção, né, que você está aprendendo, mas sem violência, mas com respeito. A gente costuma dizer nos nossos treinos, quando eu tomo um chute na cabeça, eu agradeço a pessoa que me chutou. Obrigado por ter mostrado onde eu sou vulnerável, onde eu preciso de mais treino, onde eu não vi que ia acontecer. Eu não vi que ia acontecer. Eu não te estudei direito. Eu não sei quem você é. Eu devia ter te estudado direito. Então, essas coisas são coisas que a gente vai aprendendo. Né? Isso é incrível. E você traz esse conhecimento e você também tem um projeto social. Queria que você comentasse um pouquinho sobre ele. Nessa transição, né, de neurociência e desenvolvimento infantil, eu fui fazer uma outra especialização, que é análise do comportamento aplicado, que é uma ciência que trabalha o desenvolvimento de habilidades, principalmente em crianças autistas. E eu trabalhei com algumas crianças autistas, dei aula para crianças autistas de Taekwondo, foi assim, muito gratificante. E aí eu encontrei o projeto Arrastão, né, lá no Campo Limpo. O Projeto Arrastão, a gente começou no Projeto Arrastão dando aula para, acho que eram 10 crianças que tinham um déficit de neurodesenvolvimento. Difícil de ter diagnosticado, não tinha laudos, enfim, pela condição vulnerável que elas têm. E aí esse projeto começou com essas crianças, a gente passou 6 meses, depois estava funcionando tão legal que a gente aumentou para 30 crianças, a gente trouxe mais crianças para dentro do projeto. E aí, conversando com a organização, a gente explodiu para todas as crianças do projeto. Não necessariamente só as que têm déficit de neurodesenvolvimento, mas para todo mundo. Né? E ali a missão, né? A missão não é, de novo, a luta, a técnica, o golpe. Sempre costumo dizer, é difícil para nós, né, Zé? Para elas é um pouco mais, cara, entendeu? E aí, você vai desistir? Desiste amanhã. Desistir não é uma opção. Então, o que eu posso fazer para te ajudar a você continuar? Para você ter resiliência? É o que foi dado, assim, mas trabalha isso, cara. Então, no treinamento é isso. Tem um pouco de golpes, mas é mais alegria. É mais ela se sentir especial, né? Ela sentir... Você tem a mesma coisa que a menina lá do bairro Nobre tem. Você treina isso com o mesmo professor, cara, que legal. As mesmas coisas, você é uma pessoa importante. Você pode. É isso que a gente tenta passar para elas, né? Então, hoje a gente treina 250 crianças. Todos os dias a gente tem aula lá no Projeto Arrastão. E é uma coisa, assim, extremamente gratificante. Eu sempre falava, aos sábados, quando lá no comecinho ia dar aula, nossa, para chegar no Campo Limpo é um trânsito, é difícil de chegar, mas na volta, assim, eu flutuava, eu não sei o que acontece, né, de poder ter
receber um abraço, né? Esses dias eu fui visitar, teve um menino que me abraçou e falou assim, que bom que você está aqui, né? Porque eu gosto de pessoas que fundaram alguma coisa. Eu falei, por quê? Não, eu admiro. Eu falei, tá, que você vai fundar alguma coisa? Eu falei assim, eu vou. Eu falei, o que você vai fazer, né? Eu vou fazer uma oficina mecânica. Eu falei, que legal, cara. Empreendimento bacana, né? O que você pretende fazer? Por que uma oficina mecânica? Eu quero ajudar as pessoas a resolverem os problemas com os carros dela, mas os meus vão ser de Fórmula 1, os meus clientes, né? Então, não é o objetivo, mas você está estimulando uma criança a pensar maior, a pensar que ela pode sair daquele lugar ali e a conquistar outras coisas. Cara, o projeto social é uma coisa muito bacana. Acho que para isso que começou, né? E a gente está crescendo em vários lugares e a gente sempre fala, né? A gente tem o privilégio de trabalhar os dois lados. Eu costumo dizer, as crianças aqui da Zona Sul ou de bairros mais nobres e as crianças não privilegiadas. E elas vão se encontrar em algum lugar. Eu espero que elas se encontrem mesmo. E elas tenham levado alguma coisa disso, sabe? Que elas tenham falado assim, pô, isso eu não posso fazer com ele. Né? Ou aquele fala, porra, olha que legal, esse cara tá me ajudando, entendeu? E é para isso que nasceu, né? Nessa transição toda, é que as pessoas se encontrassem lá na frente e construíssem uma coisa melhor para todo mundo, né? E o desafio lindo. Muito lindo. É isso que a gente gosta, né? Eu sou muito do servir também, Edson. Eu acho que o servir preenche a gente nesse lugar aí que você chegou, sabe? É num lugar muito diferente, assim. E é difícil explicar, né? Não, é difícil explicar. Eu também tenho uma outra reflexão que é... Você sabe, você aprende tanta coisa no decorrer da vida, né? Você estuda, faculdade, eu tive o privilégio de estudar fora, trabalhei em grandes empresas. Não é o que você sabe, né? No fim, lá para mim hoje é o que eu faço com o que eu sei. Uhum. Com que eu não tenho uma ganância, não quero conquistar o mundo. Hoje, com o que eu tive a sorte de aprender durante esse processo todo é poder enriquecer talvez a vida das pessoas, ou como você diz, né, tocar ali, né, Zé? Só se eu conseguir fazer que aquela criança pensasse nisso e acolhesse a outra, nossa, uma só seria o máximo já, né? Ou que alguém levantasse do sofá, como a gente grita lá, vai pra montanha, cara. É incrível o que tem aí fora. É incrível o que tem aí fora. E às vezes a gente se apecanha numa, sabe? E fica pequeno, trabalhando na frente do computador. Não vai. Não que isso seja ruim, mas tem muito mais coisa para você experimentar por aí. Né? E aí a gente transborda, né? O que a gente tem. É muito gratificante. Aí você vê no resultado da outra pessoa a sua realização. Exato. Não é mais o seu resultado. Né? Se a gente alcançar alguma coisa que eu consegui, por sorte, aportar em você... É o que você fala, se a gente chega em casa à noite e aí você fala, pô, quanta coisa eu fiz, né? Vou dormir. E eu acho que o incrível de tudo isso é você olhar e às vezes você se depara com algum problema, né? Pô, eu tenho aquele problema, eu tenho isso. E aí, nesses projetos, quando você conhece realmente pessoas que têm um problema tão maior que o seu, um desafio tão grande, você começa a falar assim, eu sou tão pequenininho, Edson, né? E nessa busca, né, pela gente, nessas condições que você faz as maratonas e as corridas, o que você entende hoje que é importante para você ser feliz? Na hora que ela olhou pra cima, já comecei a ficar com medo. Uma pergunta. Essa ela vai... Agora ela vai pegar. Ela vai tirar o suco. Cara, acho que não tá difícil. É exatamente conseguir ajudar as pessoas hoje. Seja de alguma maneira. Eu coloquei isso muito nessa frase da escola, né? Ajudar as pessoas a serem mais felizes com elas mesmas. Isso é bem abrangente, apesar de... né? O que é eu ser mais feliz comigo mesmo? Qual que é a frustração que eu tenho, que eu acho que eu não consigo? Qual que é o meu medo? Qual é não sei o quê? Cara, seja mais feliz com você mesmo, né? Transborde isso, tenha mais confiança, motivação. Para as crianças, não adianta... Eu não estou atrás da técnica, eu estou atrás do brilho do olho. Você pode chutar diferente, não é errado. Você tem uma condição motora, eu tenho outra, minha constituição física é diferente, a gente começou em outros momentos. Você começou, você era moleque, você era mais velho. Então, não vou te comparar. Eu só quero que você faça com o olho brilhando. Que na hora que você fizer, você coloque vontade. Porque isso que vai determinar lá fora, você. Né? A técnica, a gente aprende. Mas esse negócio é você que leva.
É seu, né? Então, se eu tiver que colher 2 pessoas para trabalhar comigo, o que você fez? Não tem muita experiência em você. Eu quero estar aqui. Falei, pô, então é isso que... Então, poder passar ou desenvolver as pessoas para que elas encontrem, sejam mais felizes com elas e usem isso para que, de fato, as coisas sejam melhores para todo mundo, isso me faz muito feliz. Eu sou um cara realizado quando eu consigo fazer isso. Tem uma frase que eu gosto muito e é o que leva o cartaz dos nossos projetos. A gente tem social também, que fala que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Essa frase é linda. Né? Então, que lindo esse projeto teu. Que Deus te ampare, te dê força. Que te traga também paz nesse coração, nessa maratona do deserto. Tá chegando. Tá chegando. E eu acho que o que você falou é uma coisa que me marcou muito e eu vou levar isso também para mim. Cada um tem a sua montanha, cada um tem o seu desafio. É isso. E a gente não tem que desvalorizar o desafio de cada pessoa. Mas eu falo isso pro meu paciente. Que às vezes eu falo assim, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui. Eu falei, mas calma, a senhora tá andando sem muleta, a senhora tá respirando sem ajuda de aparelhos. A senhora tá viva. Tá viva. Né? Então, assim... A gente não tá em Teresópolis, mas estamos vivos. Então, eu acho que a gente sempre tem que lutar, sempre tem que se desafiar. E se você tá em casa e você acha que a sua vida tá muito 12/8, muito tranquilinha, alguma coisa tá errada. Ou você precisa se desafiar para aumentar essa frequência, ou você precisa ajudar alguém. Não tem aprendizado na zona de conforto. Também é um chavão que tá por aí, mas vivendo é isso que você percebe, né? Se eu tô no 12/8, tô ali, o que eu tô aprendendo? Absolutamente nada, né? Tá tudo parado na minha volta. Eu não tô me expondo, não tô aprendendo, não tô passando por, sabe, coisas que eu não tô preparado para, eu tenho que... É isso. Então se expõe, né? Abra aí a porta, a janela, sai pro mundo, sai pra vida, vai conhecer coisas diferentes, vai aprender línguas, vai viajar, vai lutar, vai subir montanha, vai nadar de bicicleta, o que seja, entendeu? Você tem que gostar, ajuda bastante, né? Mas o processo não é fácil, dói mesmo, não tá aí para ser fácil, né? O que é fácil também não te leva para muito lugar, eu acho, né? E entender o que faz a gente feliz, né? É isso, olha. 2 perguntas. Quem gostou do papo, quer procurar saber mais a respeito do projeto social, existe algum lugar que elas podem acessar? Existe, chama Projeto Arrastão, Acai Nunca Desista. Você pode entrar no site da Acai, né? acaiartesmarciais.com.br, ou lá no Instagram. E ali tem, inclusive, agora, a gente está fazendo uma vaquinha virtual para poder angariar fundos para fazer a troca de faixa no final do ano dessas crianças, 250 crianças. A troca de faixa é um reforço muito grande, né? Ela estimula você continuar, né? É uma coisa na arte marcial que ocidentalizou, né? Do tipo, troca a faixa, se sente bem. Mas a gente sempre fala assim, mas por que na hora deles tem que ser uma faixa usada? Por que na hora deles tem que ser uma roupa doada? Tudo bem, não tô ótimo, né? A gente poder doar o que a gente tem. Mas não pode ser novo, como todos têm? Então é nessa reflexão que a gente saiu atrás de recursos para poder comprar calças, camisetas, não são nem kimonos completos, dobos completos, mas para que eles tenham essa sensação de amarrar uma faixinha nova. Nossos alunos tenham um nome na faixa, porque eles peguem, olha aqui, ó, que eu conquistei, tem meu nome. Então a gente está fazendo isso e lá no site vocês vão encontrar como colaborar. E pode ser o bem mais precioso que eles vão adquirir, né? Imagina a energia, né? A energia que pode passar para eles isso. Queria que você deixasse uma última mensagem para quem ficou até agora ouvindo o papo. Alguma coisa que toca teu coração aí, fala pra gente. O que eu acho que eu estou vivenciando muito hoje, né, que eu acho que já toquei algumas vezes, é a questão de incertezas. É uma frase que está me acompanhando, né? Certezas, medo, e como lidar com isso, né? Acho que isso é uma oportunidade tremenda, né? Na hora que você encontrar cenários na sua vida que despertem medo, que você não sabe o que fazer, cara, aproveite esse momento, né? Aproveite para aprender como fazer isso. Não para te paralisar, ou que você desista, ou você fale que não consegue, não pode. Mas é que faz a diferença, né? Procure alternativas. A flexibilidade, né, que acompanha isso, né? Você tem que ser flexível no mundo de hoje, onde tudo acontece muito rápido. As portas abrem e fecham, as oportunidades abrem e fecham. Quero uma coisa hoje, não é mais amanhã. Você vai ficar rígido? Você vai falar que não consegue? Eu acho que eu diria isso. Incertezas são oportunidades, medos são oportunidades. Se prepare melhor. Acho que é por aí.
E aí, Gi? Você sabe que esses assuntos têm meu coração, né? Eu vou confessar aqui, quando eu falei, o Edson vai participar, tal, mandei um pouquinho da sua história, ela falou, adoro. Boa. Bom, obrigado, Edson, de coração. Acho que a tua presença aqui é gratificante, a sua história de vida. Eu acho que quem está em casa pode se espelhar, olhar e falar, poxa, eu vou me movimentar. Obrigado de coração. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, Gisele. Obrigado. Muito legal. Obrigado mesmo. Gi, bora pro próximo? Bora, José. Tamo junto. Pessoal, o papo hoje foi inspiração. No comecinho até dei aquela engasgadinha. Torçam por mim, tá chegando. Torçam pro Sensei Edson, tá chegando a dele também. E você? Qual é o seu desafio? A gente já tá chegando próximo do final do ano. Qual é o desafio de 2026? Já tá aí. Finalzinho do ano já chegou. Então, se você não tem um desafio, procure, se movimente. 12/8 não é saudável do ponto de vista mental. Vamos nos desafiar. Compartilhe esse programa, acesse as redes sociais e vamos divulgar coisas boas. Até a próxima.